Qual a sensação? Um pouco estranha? Eu pensei e repensei várias vezes se eu faria esse negócio louco no início da palavra. Acabei fazendo. Primeiro, pensei bastante porque eu não queria que vocês me achassem louco. Segundo, eu pensei bastante porque eu acho que não faria nenhum sentido eu falar sobre cultivar silêncios aqui se a gente não lembrasse o que ele é. Porque a gente vive uma época em que o silêncio deixou de existir. Silêncio não existe mais, gente. Todo mundo que tem celular, levanta a mão, por favor. Vou inverter a pergunta. Tem alguém que não tem celular? Não, né? Eu queria te fazer um convite mais estranho ainda. Se você pode, se você não tem nenhuma emergência, obviamente, eu queria te convidar a um culto da libertação do celular. Eu queria te convidar a pegar seu celular na mão, impor sua mão direita sobre ele e apertar o botão de desligar. Quem pode faz isso? Há quanto tempo você não desliga o celular? Não é por cair a bateria que perdeu a bateria, não. Há quanto tempo você não desliga o celular? Como a gente vai falar hoje sobre cultivar silêncios, eu queria te convidar a desligar o celular, se você pode, obviamente. Quem for desligando e puder desligar, vai levantando a mão, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Temos muitos irmãos libertos aqui nessa manhã. Roberto, o culto da libertação está bombando. Relógio também, verdade. Smartwatch, não pensei nisso. Gente, essa provocação é proposital. Eu me forcei a tentar olhar para cada um de vocês aqui no olho. Obviamente não consegui olhar para todos, porque se eu ficasse mais tempo aqui, alguém ia, cometer uma loucura. E é curiosa a sensação. Para mim é estranho, para vocês eu tenho certeza que é estranho. Teve gente que eu consegui olhar nos olhos direto. Teve gente que intuitivamente abaixou o olhar. Teve gente que procurou o celular. Teve gente que olhou o relógio. Por quê? Por que o silêncio incomoda tanto a gente? Por que o silêncio confronta a gente? É porque no silêncio, muitas vezes, existe um barulho ensurdecedor que a gente não consegue suportar. Que barulho é esse? Que barulho é esse que eu e você não conseguimos suportar quando a gente para de falar, quando a gente olha para dentro, quando a gente tenta se esvaziar? A gente esquece até que tem um coração batendo aqui, um músculo que Deus fica permanentemente na provisão, na graça e no sustento dele, fazendo bater segundo a segundo. E é o que permite você estar aqui e eu estar aqui. A gente se esquece, a gente desaprendeu de ouvir o som do próprio coração. Nesse contexto de ambiente que tem muito barulho dentro de nós e também fora de nós, a gente desaprendeu muita coisa da jornada. A gente vive uma época de hipercomunicação. A gente tem informação para tudo que é lado. A gente tem palavras sendo ditas e faladas à torto e à direito. Talvez na história da humanidade nunca tenham tido tanta troca de mensagens e de palavras, mas com conteúdo tão vazio. Pensa na sua vida aí nos últimos dias, quantas conversas profundas você teve com alguém. Agora para quem é casado, que tem um relacionamento que um prometeu ao outro uma lista de fé, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, eu estarei contigo. Pessoa que você prometeu a Deus, em aliança, compartilhar sua vida. Quantas vezes, na última semana, você teve uma conversa profunda com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido?
Indo mais além, quantas vezes nessa semana você teve uma conversa profunda com Deus? Não estou falando de ouvir louvor, não estou falando de pegar a Bíblia para fazer devocional. Estou falando de fazer esse movimento que a gente provocou aqui no início, de haver um silêncio constrangedor, de modo que a gente consiga perceber coisas que a gente não percebe. Com base nisso, eu queria ler o texto de hoje. Já que vocês estão sem celulares, vamos ler juntos? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar? Pai amado, cuida de nós, cuida do nosso coração, e faz o nosso coração ouvir a Tua voz hoje, mais uma vez nesse culto, que estamos prestando a Ti, rendendo a Ti. Não permita que estejamos aqui como ouvintes, como passageiros, como espectadores, mas como filhos Teus, criados à Tua imagem e semelhança, que estão aqui para Te render graças, Te render glórias, de prestar o culto que só o Senhor é devido. Que o Teu Espírito Santo flua no nosso coração, flua em nosso meio, e que a gente sinta a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o silêncio, ele permite a gente ouvir algumas melodias e alguns sons que só são audíveis quando a música para de tocar. Se você pega as maiores sinfonias, as mais belas harmonias, em todas elas, a música é composta de pausas, de silêncio. Por quê? Porque quando a gente tem um silêncio, quando a gente tem uma pausa, dentro de uma música que já é bela, aquele silêncio e aquela pausa propiciam que você e eu valorizemos ainda mais a beleza da música. Se a gente for fazer uma analogia com a nossa vida, em que a música, que é composta de som e silêncio, de harmonia, melodia e pausas, a nossa vida é assim também. A nossa vida é feita de som e silêncio, harmonia e pausa. Pega o exemplo de Jesus. Jesus, quando pisou os pés no chão da história e veio aqui nesse planeta, tinha muito som, tinha muito barulho. Mas o que a gente lê quando a gente lê os evangelhos com muita frequência? E Jesus se retirou para orar. E Jesus se retirou. Você lê isso com bastante frequência. Não é à toa que Jesus fala, quando você quiser conversar com um pai, retira-te, vai para o teu quarto, em silêncio. E o seu pai, que em secreto te vê, vai estar lá com você, vai te ouvir, vai te abençoar. Chaplin tem uma frase que eu gosto bastante, ele diz: o som aniquila a grande beleza do silêncio. E Tom Jobim, ele vai além e diz o seguinte: a música é o silêncio que existe entre as notas. A música é o silêncio que existe entre as notas. O objetivo aqui hoje, gente, é uma reflexão simples, singela, com base nesse texto que a gente leu, que é tão rico, tem tantos ensinamentos. A gente está aqui na igreja estudando um guia prático dos ensinamentos, dos ricos e valiosos ensinamentos de Tiago. O objetivo aqui é
a gente aprender e refletir se a gente tem cultivado o silêncio, se a gente tem dado espaço para o silêncio na nossa vida. E se não tem dado, qual é a raiz do excesso de barulho que a gente gosta de ter dentro da gente? E que melodias têm ficado ocultas, que melodias têm ficado ocultas porque a gente não tem se aquietado. Essa carta foi escrita por Tiago, como o próprio nome diz. Existiu alguma controvérsia de que Tiago seria esse. Nós, protestantes, entendemos que é Tiago, irmão de Jesus. Ele era o bispo líder na igreja de Jerusalém. Essa carta foi escrita mais ou menos entre 44 e 49 depois de Cristo, é o que os estudiosos vão dizer, antes das viagens missionárias de Paulo. Se de fato é o Tiago, irmão de Jesus, como a gente acredita, a gente está falando de uma pessoa que provavelmente, como relata a Bíblia, disse que Jesus estava fora de si quando dizia ser quem ele era. O que aconteceu? Em algum momento teve um silêncio na vida dele para que ele ouvisse a voz de Deus. E Paulo vai relatar, se eu não me engano, em Coríntios, que Jesus ressurreto, ou seja, o meio-irmão de Jesus, de Tiago, apareceu para ele com o corpo ressurreto, assim como apareceu para Paulo, assim como apareceu para outros. A partir dali, muito provavelmente, Tiago teve um movimento de mudança brusca na vida dele. Por quê? Porque ele começou a ouvir e ver coisas que ele não ouvia e via. E um dos problemas que Tiago está tentando endereçar nessa carta aqui que ele está escrevendo, nessa epístola, além de outros vários, é a tentação que a gente tem de viver um discurso sem prática. É a tentação que a gente tem de não encarnar na nossa vida o discurso que a gente prega e que a gente acredita pela fé. Muito provavelmente, Tiago estava tentando endereçar aqui problemas numa comunidade de vaidosos. Pessoas que queriam falar muito, queriam ouvir pouco, queriam saber quem fazia mais diferença e quem era mais usado pelo Espírito Santo na comunidade. O que a gente aprende, dentre as várias lições que a gente pode tirar desse texto? A primeira que eu anotei aqui para refletir com vocês é que para cultivar silêncios a gente precisa aprender a cultivar a semente da humildade. Se a gente não presta atenção nesse texto, a gente passa despercebido pela gente que esse texto está falando em grande parte de humildade e orgulho. Por quê? Porque se eu tenho problemas de ouvir alguém, muito provavelmente a causa raiz desse problema é o orgulho que está no meu coração. E mais do que isso, se eu tenho problemas de ouvir o meu irmão, a quem eu vejo, muito provavelmente eu também tenho problemas de ouvir a Deus. E a gente segrega essas duas coisas, né? Normalmente na nossa caminhada. A gente fala assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Se Deus está falando comigo e com você, você tem que ter os ouvidos abertos também para o seu irmão. O que os irmãos têm falado com você nos últimos dias? Quem tem aberto o seu coração para você? Por isso que Tiago aqui está falando, olha, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Curioso que ele faz um contraste com irar-se e ouvir. Percebeu? É como se quem tivesse tendência de se irar tivesse muita dificuldade de ouvir. E isso é verdade. Ou seja, se a gente fala rápido demais, se a gente faz questão de botar a nossa opinião na mesa, sempre, muito provavelmente nós somos pessoas que também se iram muito rapidamente, sempre. E a ira nada mais é do que a tentativa de controlar pessoas, situações e questões incontroláveis que não estão na minha mão. É querer tudo do meu jeito, é querer tudo que as coisas andem do seu jeito. Por isso que a ira anda de mãos dadas com orgulho. Se a gente é uma pessoa, se eu sou uma pessoa, se você é uma pessoa que se ira facilmente, olha para dentro de si e vê o quão orgulhoso você de fato é. E o orgulho, gente, ele é tão sutil, que ele tenta se justificar no nosso coração, na nossa natureza pecaminosa, que a gente não é orgulhoso, não. Eu tive razão para fazer o que fiz. Quando eu gritei com o meu marido naquele momento, eu tive razão.
Quando eu fiz aquilo com a minha esposa, eu tive motivo para fazer. Sabe o que é isso? Vamos começar do contrário. Sabe o que não é isso? Isso não é humildade. Isso já é o orgulho se camuflando dentro de mim e de você para mostrar por que ele se justifica e por que ele se manifesta no nosso falar, no nosso jeito de falar e no nosso não ouvir. Então, o oposto de ira é muito mais do que ter calma, ter mansidão, ter domínio próprio. O oposto de ira está muito mais ligado à humildade. Porque se a gente tenta cultivar um silêncio necessário para a gente ter um coração humilde, a gente vai naturalmente ter posturas mansas, calmas, domínio próprio. No versículo que o Roberto pregou aqui para a gente no domingo passado, no versículo 18, que não está nesse texto aqui hoje que a gente leu, Tiago fala que Deus nos gerou, ou seja, Deus nos gerou, nos deu vida pela palavra da verdade. E agora no versículo que a gente leu, diz assim, ele, como se fosse um complemento: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. A palavra implantada em vocês. A palavra nos trouxe a vida, a palavra gerou em nós a vida, e essa palavra Deus cravou no meu e no seu coração. É essa palavra que faz a gente crescer. É essa palavra que salva a gente. E o que a ira tem a ver nesse contexto todo? Por que eu estou falando de ira? Por que Tiago está falando de ira? Vamos lembrar do contexto todo da ira? Você já deve ter pensado aí, tá, você está falando de ira, Tiago está falando de ira, mas ira não é pecado. Quem lembrou do versículo, irai-vos e não pequeis? Aí o nosso orgulho já está assim, não, peraí. Está falando de ira aí, mas eu iro, mas não peco. Eu fico irado, eu fico nervoso, mas eu não peco. A ira, se motivada por um coração santo, e a gente cantou hoje aqui, quem é santo, 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 ela sempre vai ser uma ira justa e legítima. Eu sempre lembro de Jesus no templo. Quando ele viu aqueles vendilhões lá, sucateando a fé, comercializando a fé das pessoas, explorando os pobres para prestarem oferta a Deus, o que Jesus fez? Derrubou tudo. O ministério do nosso Senhor e Salvador, ele sempre fica irado, com uma ira santa, que eu e você, por mais que a gente queira, a gente dificilmente produz. Ele fica irado com qualquer movimento de anulação do verdadeiro evangelho, de sucateamento da fé e de hipocrisia do nosso coração. Se tem alguém sofrendo, isso atrai a dor também de Deus. Se tem alguém chorando, isso atrai também as lágrimas de Deus. E se está sofrendo porque eu ou você impusemos uma situação de injustiça, a ira de Deus é justa e legítima. Agora, quando a gente está falando da nossa atividade no nosso dia a dia, vamos pensar um pouquinho como é que a gente tem usado a nossa ira. A ira é como se fosse a canalização de esforços para eu combater tudo aquilo que afeta o que é belo, o que é a verdade e o que é bom. Só que Tiago está falando aqui de uma ira que não é uma ira santa e que não é uma ira justa, é uma ira que é pecaminosa. E o que essa ira pecaminosa ela tem como característica? Ela é uma ira que explode. Ela é uma ira que não se domina. Ela é uma ira que não se controla, que sobe os nervos, que produz o mal. Quando Paulo escreve lá em Efésios, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, o que ele está querendo dizer quando ele fala irai-vos e não pequeis? Ele está querendo dizer, presta atenção nas suas emoções, presta atenção naquilo que nasce no seu coração e se materializa nos seus atos. Você está cirando, você está ficando com raiva, essa ira, essa raiva é santa, é legítima, como é que ela está se manifestando nas suas atitudes? Não deixe a ira te dominar. Quando a gente tem filho, se você tem filho ou filha, você percebe muito cedo que no coração de uma criança fervilha e borbulha uma miríade de emoções. E a criança muitas vezes não entende o que é aquilo. Ela está com raiva, mas aí ela extravasa de um jeito. Às vezes ela está muito envergonhada, ela extravasa de outro jeito. Qual é a grande missão e função de um pai, dentre tantas que existem?
de uma mãe, é você tentar canalizar o seu filho para verbalizar e entender aquilo que ele está sentindo. Sabe qual é o problema? O problema é que dentro de uma criança existem sentimentos que ela não compreende. E dentro de cada adulto ainda existe essa criança. A gente acha que isso fica nas crianças. O problema é que a gente cresce e a gente esquece que tem uma criança dentro de nós que cresceu sem verbalizar determinadas emoções, que cresceu sem verbalizar determinados sentimentos. E muitas vezes o movimento do adultecimento é o movimento do amadurecimento, que a gente já falou aqui na igreja, numa série só sobre amadurecimento, do crescimento. O movimento desse adultecimento é o movimento de eu me entender, de eu olhar para dentro de mim e saber o que aconteceu no meu passado, que me faz até hoje adulto, ficar com o olho encharcado quando alguma situação acontece. O que aconteceu na minha infância? O que aconteceu quando eu era adolescente? Por que eu reajo assim depois de 30, 40, 50 anos? Se a gente não tiver silêncio, a gente vai sucumbir ao nosso orgulho e a gente não vai entender o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo e por que a gente se ira tão facilmente em alguns assuntos. Então, da próxima vez que você tiver numa discussão, seja com seu filho, seja com seu cônjuge, seja no trabalho, lembre-se, a ira, ela sempre visa proteger e defender algo. A ira santa, a gente já viu o quê? O belo, o bom, a verdade. Quando eu e você nos iramos de forma pecaminosa, pergunte-se para si mesmo, quando você estiver discutindo com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com sua filha, olha para o céu e fala, o que eu estou tentando defender? Por que eu estou perdendo a razão e estou perdendo o controle? O que eu estou tentando proteger? E para tangibilizar um pouco, gente, vamos ver rapidinho os sinais de um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso que nutre essa ira que a gente está chamando de pecaminosa. Ele busca controlar relações, pessoas. Ele busca impor narrativas, o seu jeito de ser. Tem dificuldade de ouvir o próximo. Eu tenho dificuldade de ouvir o próximo? Você tem dificuldade de ouvir o próximo? Óbvio, quando ele te contraria, né? E ouvir é diferente só escutar. Ouvir é ouvir, escuta ativa. Hoje é uma expressão que se usa muito. Tem que escutar ativamente. Porque a gente acostumou a entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente gosta, não vou nem falar gosta, mas a gente tem abertura para ouvir críticas. Ah, se for crítica construtiva, eu tenho. Se for crítica não construtiva, eu não tenho. Não, é crítica. Proposital. Críticas. Você tem abertura para ouvir críticas? Você tem abertura para ouvir críticas de quem te ama e está com você no dia a dia, na dor e na alegria? Você tem? Porque, deixa eu te dizer, se você não tem, você está perdendo tesouro. Porque é das pessoas que a gente ama que a gente pode extrair as mais preciosas pérolas da nossa vida. Ninguém te conhece como seu cônjuge, ninguém te conhece como a sua cônjuge. Ninguém. Então, apesar de eu acreditar que numa discussão 90% das coisas que são ditas podem ser jogadas no lixo, porque a gente fala besteira pra caramba, existem coisas que só o seu cônjuge pode dizer para você com propriedade. E eu queria te incentivar a ouvir isso no seu coração e falar, vem cá, tem sabedoria de Deus nisso que eu estou ouvindo? Ou eu estou repelindo isso porque eu estou com o coração orgulhoso e pecaminoso? Você é rápido em admitir erros e pedir perdão? Desde que eu sou criança, inventaram o termo dar gelo. Esses dias eu tive que explicar para minha filha o que era dar gelo. A expressão acho que continua, né? Eu não sei se já inventaram uma outra e eu estou antiquado. Mas o dar gelo é uma coisa muito curiosa, né? Porque se você cresce num ambiente em que se acostuma a dar gelo, você naturalmente vai achar que isso é normal. E você vai reproduzir isso em qualquer relacionamento que você mantém, que você vai ter alguma crise. Ah, fulano fez isso comigo, vou dar gelo. E aí você faz um silêncio
autoprovocado, que não é o silêncio que a gente está propondo aqui. Que não é o silêncio que a Bíblia está propondo aqui, porque o silêncio que a Bíblia está propondo é: sejam tardios para falar e prontos para ouvir, num sentido de, abre espaço dentro de você para você ouvir as melodias que você não ouve. Não é se fecha por dentro e corta a comunicação com quem te feriu. Não é isso. Você cresceu com a expressão, ouvindo a expressão, não leve desaforo para casa, meu filho? Isso está em que versículo da Bíblia mesmo? Qual? Herésios. Herésios 1:7-1, né? Quem ama Jesus, meus irmãos, quem é discípulo do Cristo, quem quer ser amigo de Jesus, leva sim desaforo para casa. Vou piorar. Muitas vezes, quem quer ser amigo do Cristo, leva desaforo não só para casa, mas leva em casa. E aí, o que uma pessoa que se relaciona com outra, de uma forma íntima, tem que fazer? Não só tem que internalizar aquilo, como propiciar um ambiente de escuta amorosa, de escuta aberta, de uma escuta que não julga. A gente, sexta-feira, teve um encontro de pizza aqui com os casais. Foi muito legal. Essa igreja tenta propiciar momentos em que os casais cheguem num acordo, aí, já estou viajando, que os casais tenham momentos de aproximação, de valorização do casamento. Isso tudo é muito bom, é muito saudável. Eu só queria te lembrar uma coisa: participe de todos os eventos que tiver. Mas, meu irmão, se você não tiver espaço de escuta ativa, num ambiente íntimo de acolhimento, sem julgamento, dentro da sua casa, não tem pizza de pepperoni que resolva. Não tem. Não tem. Há um tempo atrás teve uma notícia, acho que todo mundo viu, muita gente quis conversar sobre isso, um suposto avivamento, a gente não sabe exatamente, eu não estou lá para ver, que teve em Kentucky, numa universidade, que falaram de 150 horas de um culto que não acabava. Eu, pela minha característica, eu sou um pouco mais cético, eu sou um pouco mais pé no chão. Não estou falando que eu estou certo, não, né? Eu tento deixar o Espírito Santo trabalhar nisso em mim. Mas eu tenho para mim que qualquer movimento de avivamento, independente se aquilo foi ou não, ele nasce de um coração, de uma ambiência humilde, onde não existe orgulho e onde as pessoas mais ouvem do que falam. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu creio em avivamento, eu oro por avivamento, e eu quero que a igreja no Brasil e no mundo passe por avivamento. Mas, sendo bem sincero, a minha opinião falha aqui, estou falando como Fernando. Eu não acredito em avivamento enquanto a nossa igreja do Cristo, aqui no Brasil, não igreja de instituição, continuar com esse mimimi que a gente está. Porque a gente não ouve o nosso próximo. Eu não ouço, você não ouve. A gente quer colocar a nossa posição como se fosse a última verdade. E a gente não dialoga mais, a gente monologa. Porque o diálogo, na raiz da palavra, ele pressupõe que você está admitindo refazer o seu ponto de vista a partir do ponto de vista do outro. Porque, de alguma certa forma, você acredita e eu acredito que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E aí a gente vai na palavra, que é a palavra revelada, que Deus implantou no nosso coração, e Jesus é a encarnação dessa palavra, ver se a vista de um ponto que eu tenho e a vista de um ponto que o meu irmão tem, o que tem de verdade e graça comum no que eu falo, o que tem de verdade e graça comum no que ele fala. E não eu tentar controlar a narrativa do meu irmão e ele tentar controlar a minha. Então, se a gente quer viver um avivamento na igreja, meu irmão, a gente tem que começar a ter um avivamento na nossa casa. A gente tem que começar a ter um avivamento no nosso relacionamento conjugal. Ou Deus é um Deus de movimentos coletivos, agrupacionais e ajuntamentos? A gente se acostumou a buscar Deus em ajuntamentos. A gente se acostumou a cultuar Deus
no coletivo. Isso é bíblico? É bíblico. É saudável, a gente tem que fazer. Por isso que o Roberto incentivou aqui. Venham presencialmente, a gente presta culto junto, coletivamente. Isso é bíblico. Sabe qual é o problema? O fiel da balança? A gente parou de fazer o outro lado da moeda. A gente não está cultivando mais silêncios com Deus na nossa intimidade. E quando a gente não cultiva silêncios na nossa intimidade, eu deixo de ouvir melodias que Deus está tocando, eu deixo de perceber coisas que estão se passando no meu coração e emoções que eu nem sabia que estavam lá, porque eu não estou sossegando, eu estou cultivando barulhos em vez de cultivando silêncios, e eu não tenho espaço suficiente dentro de mim para olhar para o próximo e ver o que ele está precisando. Então, meus irmãos, se a gente não cultiva o silêncio, a gente está botando a nossa jornada inteira abaixo, nossa jornada de amigo de Jesus, de quem quer se parecer com Cristo, de quem Deus está moldando o caráter para cada vez mais a gente refletir a glória de Cristo. A gente está botando a nossa jornada abaixo. A vida abundante que Jesus prometeu, porque a gente não está dedicando tempo ao silêncio. Bonhoeffer, que foi um teólogo e pastor na Alemanha nazista e se opôs ao nazismo de forma veemente, teve a sua vida ceifada por isso, porque ele se juntou em planos para matar Hitler. Ele tinha um pensamento que eu acho sensacional, que o foco é esse aqui, eu vou ler para vocês rapidinho. Primeiro ele diz: o primeiro serviço que alguém deve ao outro na comunidade, primeiro serviço, é ouvi-lo. Assim como o amor de Deus começa com ouvir a sua palavra, assim também o amor ao irmão começa com aprender a escutá-lo. Acho brilhante essa frase. O amor de Deus aqui, que a gente sente por Deus, não começou com a palavra? É o que o Tiago está falando aqui. Deus implantou a palavra no nosso coração. A gente teve um espaço que o próprio Deus fez nascer no nosso coração para a gente ouvir a palavra dele, para a gente crer que aquela palavra é verdade, para a gente crer que Jesus é o caminho, verdade e a vida. Ele também diz que assim como o amor a Deus começa com ouvir, o nosso amor ao próximo também passa pelo aprendizado de escutar o próximo. E na reflexão que ele faz, ele continua, ele fala, sabe qual é o problema? O problema é que os cristãos sempre acham que tem algo a oferecer falando, sem propiciar esse espaço de escuta ativa. Seguindo no texto, Tiago fala que a gente não pode se enganar. Então ele está falando, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Criem dentro de vocês espaços de silêncio. Cultivem a humildade. Ele continua, dá um passo além e fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você um dia ouviu, a palavra foi implantada em você. Agora você seja praticante. Porque se você não praticar, você é como um homem, como uma mulher, que se olha no espelho e rapidamente se esquece da sua aparência. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fui atrás, porque eu acho estranho, né? A gente vive numa sociedade, num contexto de mundo e avanço da humanidade, que assim, acho que todo mundo sabe muito bem como aparenta, né? A gente tem espelho para tudo que é lugar. Não só espelho, a gente tem câmeras de celulares em tudo que é lugar. A gente se vê, a gente sabe como a gente está. Naquela época não era assim. Naquela época o espelho era raro e ainda era feito de um metal que a imagem ainda não ficava perfeita e as pessoas não tinham acesso o tempo todo ao espelho. Então, quando ela tinha acesso ao espelho, ela se via, falava, eu sou assim. Mas como era um artigo raro, ela sai e fala assim, como é que era assim mesmo? Como é que era a pessoa? Hoje acontece algo comigo, pelo menos, similar, quando a gente, infelizmente, assim, pela dor da caminhada da vida, a gente perde alguém que a gente ama, né? Outro dia, a Belinha, ela teve muito contato com o bisavô paterno dela. Bisavô materno, perdão. Rebeca ia me corrigir. Bisavô materno dela, teve muito contato nos primeiros anos, 1, 2 anos. Eu achei lindo, eu quase chorei quando ela veio falar um dia. Ela falou assim, papai,
como era o biso... O nome dele era Biso Fofo. Papai, como era o Biso Fofo mesmo? Eu estou esquecendo como ele era. Porque ela estava perdendo contato. A analogia que Tiago está fazendo aqui é a seguinte: meus irmãos, se vocês pararem de ter contato com a palavra, vocês vão esquecer como vocês são. Vocês vão esquecer a natureza de vocês, e mais do que isso, vocês vão esquecer o que Deus faz com a natureza de vocês. Tenham contato com a palavra. Não se esqueçam que vocês são pecadores. Não se esqueçam que vocês precisam de Jesus. Mas também não se esqueçam que não importa a maior falha que você possa vir a cometer, Jesus te ama. Jesus te ama. Você crê que Jesus te ama? Tem um vídeo do Brennan Manning, 3 minutos, depois procura no YouTube. Ele, em 3 minutos, ele consegue fazer você cair de joelho pelo poder do Espírito Santo. Porque ele diz, uma pessoa que teve muito problema com álcool, recaídas, ele sentiu essa graça na pele. E ele diz nesse vídeo que ele entende que quando a gente encontrar com Jesus, Jesus vai fazer uma pergunta só para a gente. Meu filho, você entende que eu te amei? Você entende que tudo que eu fiz foi para te amar, para te trazer para perto de mim? Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, se você teve um coração arrependido, se prostrou diante de mim, deixou o silêncio propiciar um espaço de arrependimento, tudo que eu fiz foi para te amar. Você sentiu que eu te amei? Tudo que eu fiz foi para te amar. Tiago está falando aqui para a gente não se afastar da palavra, porque a palavra nos lembra do nosso verdadeiro eu. E no versículo 25, Tiago fala que a lei perfeita, que é a palavra, traz a liberdade. Obedecer, seguir o que Jesus fez e ensinou, nos leva à liberdade. De novo, o exemplo da criança. Tem vezes numa educação de filho que parece que o filho clama por limites. Quem é pai já sentiu isso? Você não quer brigar, você não quer colocar restrições, e o filho vai. Ele sobe um degrau, sobe outro degrau, sobe outro degrau. O que ele está dizendo? Fala, pai, pelo amor de Deus, bota um limite aqui para mim. Eu não consigo me organizar enquanto pessoa sem limites. Aí você coloca os limites de forma sábia, sem provocar os seus filhos, como a Bíblia ensina. E você vê que o coração dela parece que é tratado. Parece que o limite faz bem. A mesma coisa acontece a gente numa estrada. A gente não precisa de limite, senão o carro se choca com o outro e a gente morre. Quem inventou essa coisa de que liberdade é não ter limites? Pelo contrário, se você não tem limites, não tem liberdade que se sustente. Você vai virar escravo de todos os seus desejos, de todas as suas vontades, porque elas vão dominar o seu coração, vão mostrar que dominam o seu coração. Muita gente fala assim, não, eu sou livre, eu falo o que eu penso, eu sou transparente, sou sincero, eu falo o que eu penso, sou livre. Sabe quem é livre de verdade? É quem pode não falar tudo o que pensa. Porque se a gente fala tudo o que pensa, a gente é escravo do que pensa. A gente não está liberto. Esse exemplo da liberdade serve para tudo. Eu sou livre, eu posso fazer isso com o meu corpo. Eu só sou livre de verdade se eu posso e consigo não fazer isso com o meu corpo. Porque se eu só posso fazer isso com o meu corpo, eu sou escravo da minha liberdade. Suposta liberdade. Por fim, meus irmãos, a gente precisa cultivar silêncios, em grande resumo, para aprender a amar. A gente precisa reaprender a amar. E Tiago conclui isso no último versículo dele, nos últimos 2, quando ele fala da verdadeira religião. Eu não gosto muito dessa tradução que fizeram de religião, porque se você pega no original, os estudiosos vão dizer que a palavra religião aqui no grego quer dizer muito mais coisas espirituais. Que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus foi traduzida aqui como religião. Então, qual é a verdadeira adoração a Deus, segundo Tiago? É quando a gente reaprende a amar. E ele tangibiliza isso no órfão e na viúva. Órfão, nesse contexto, é muito mais do que um filho ou uma filha que não tem mais o pai.
Viúva, nesse contexto, é muito mais do que uma mulher que não tem mais um marido. São pessoas que passaram por perdas significativas, não só emocionais, mas que tiveram impacto na vida material delas. Então, quando ele está falando de órfãos, ele está dizendo o seguinte: olha, tem gente que está marginalizada, sem sustento, porque perdeu a provisão. Quando ele fala de viúvas, ele também está falando, olha, existem mulheres aqui cujos maridos foram embora e que estão sofrendo. Uma coisa que une o órfão e a viúva é a ausência. Eles têm ausência de algo. Isso me faz lembrar o que Jesus ensinou para a gente, quando ele diz: eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu fui preso, vocês foram me visitar. Eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. O que todos esses exemplos que Jesus cita se unem? O que faz esses exemplos se unirem? A ausência. E aí Jesus vai além, ele fala assim: vocês não me deram nada disso. Vocês não me vestiram, vocês não me sustentaram, vocês não me hospedaram, vocês não me visitaram, vocês não me deram de beber. E aí aqueles que achavam que estavam vivendo uma jornada religiosa, de adoração, de culto verdadeiro, perguntaram: mestre, quando? Jesus falou: olha, quando vocês deixaram de fazer qualquer um dos pequeninos. O que Jesus está falando aqui? A adoração verdadeira, o culto verdadeiro a Deus, envolve suprir e preencher vazios. Agora, se eu, voltando ao início da fala de hoje, não abro espaço dentro de mim para cultivar silêncios, eu não vou ter o espaço necessário para ouvir o que o outro tem a dizer, para sentir o que o outro precisa, e não vou me autoesvaziar o suficiente para que as minhas mãos possam suprir ausências. Essa é a jornada para a qual Jesus convida a gente. No versículo 27, Tiago fala: não se deixem corromper pelo mundo. Se eu pudesse poetizar um pouco aqui, eu diria: não se deixem ensurdecer. Não deixem o barulho do mundo e o barulho que existe dentro de vocês ensurdecer o coração e a alma de vocês. Porque a gente crê num Cristo vivo. Paulo usa a expressão até que ele venha. Eu amo essa expressão. Até que ele venha, eu vou ouvir mais o meu próximo. Até que ele venha, eu vou buscar o avivamento dentro da minha casa. Até que ele venha, eu vou nutrir dentro do meu coração silêncios para anular os barulhos que eu quero ouvir. Até que ele venha, eu vou caminhar um passo de cada vez. Porque eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos para que a gente possa não só falar, mas principalmente ouvir e se manifestar enquanto filho de Deus nessa terra. Você crê nisso? Você crê que Jesus vai voltar? Ou a gente está adorando aqui uma ideia? Jesus é uma ideia? Não, gente. Jesus não é uma ideia. Eu não ia falar isso, mas para fechar o culto, eu queria fechar com essa experiência que eu tive. Eu estava um dia numa reunião de trabalho, teve uma fatalidade num município, nos Cafundós do Rio Grande do Sul. Você tinha que ir para o Rio Grande do Sul, ainda pegar barco, pegar não sei o quê, assim, demorava a chegar. E eu não fui, eu ouvi o relato de altos executivos, porque teve uma fatalidade na empresa e foram lá assistir a família. Quando foram assistir a família, o relato que eu ouvi foi o seguinte: gente, aquilo é um outro mundo. Eu fiquei assim, como assim um outro mundo? Deve ser longe, distante. As pessoas são malucas. A gente precisa entender a realidade dessas pessoas. Eu fiquei cada vez mais curioso, assim como eu estou tentando deixar vocês. O que esse cara está querendo dizer?
estava todo mundo lá, numa igreja, no sepultamento, adorando Jesus. E buscando consolo, falando que ele vai voltar, que ele vai voltar, que ele vai voltar. Eu ouvi aquilo com um misto de tristeza e de dor no coração. Porque assim, que altos executivos de empresas vivem numa bolha, a gente sabe. O que talvez a gente não saiba é que a gente está lidando muitas vezes com essas pessoas que vivem em bolhas, nas nossas bolhas. E a gente pode ser instrumento de Jesus na vida delas. No íntimo, aquele cara estava me chamando de louco, porque eu também creio que Jesus vai voltar. Isso não é uma ideia. E eu me enchi de compaixão pelo coração dele. Porque eu falei assim, gente, que evangelho que eu estou vivendo? Eu estou aqui todo santo dia. Todo santo dia eu estou aqui. E se ele souber o que eu acredito, ele vai falar que eu sou um louco. E que ele precisa me entender. Porque eu creio que Jesus vai voltar. Que isso sirva também de ensinamento para o seu coração. Que a gente possa abrir espaço dentro da gente. Para que a gente possa ver onde Jesus quer usar a gente, que a gente ainda não está sendo usado. Porque, meu irmão, os próximos que Deus coloca na nossa vida estão aí. Você tem os seus, eu tenho os meus. Mas, de novo, eu vou insistir. Não tente mudar o mundo. Não é esse o chamado do Cristo. Porque Ele já mudou o mundo. O chamado do Cristo é para a gente se juntar a Ele. Mudando pelo poder do Espírito Santo. Começando a mudar pelo poder do Espírito Santo as nossas micro-relações com efeito sobre o mundo. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Não é uma pregação de domingo que vai salvar a sua jornada. Não é uma pregação de domingo que vai salvar o seu casamento. Não é uma pregação de domingo que vai salvar seus relacionamentos. Isso fortalece a gente? Claro que fortalece. Claro que fortalece. Mas o que vai salvar a nossa jornada na caminhada é o quanto a gente se ama, o quanto a gente se mistura, o quanto a gente se relaciona. O quanto a gente se entrega, o quanto a gente ouve, o quanto a gente cala. E o quanto a gente abre espaço dentro da gente para que o outro exista dentro da gente também. Amém? Vamos orar? Antes de eu orar, eu queria te convidar a olhar para dentro de si, ter um momento de silêncio seu e Deus. Pede para o Espírito Santo mostrar para você, dentro de você, emoções que você não conhece, que você não sabia que estavam aí, ou que você sabia, mas você não tem dado voz. E pede para o Espírito Santo ir tratando e curando e transformando seu coração. Pai, obrigado pelo silêncio. Obrigado que a gente consegue ouvir o barulho da chuva que cai. Obrigado que a gente com a chuva lembra da Tua provisão. Lembra que o Senhor é dono de tudo e de todos. O Senhor nos lembra, Pai, que Tu és digno de tudo. Que tudo é por Ti, para Ti, nada faz sentido sem Ti.
Ajuda, Pai, a gente a caminhar durante essa semana, cultivando espaços de silêncio dentro da gente. Ajuda a gente, Pai, a se esvaziar. Ajuda a gente, Pai, a ouvir o som do nosso próprio respirar, as batidas do nosso coração. Ajuda a gente a ter humildade, Pai. Ajuda a gente a caminhar com mansidão. Ajuda a gente a não se irar, Senhor, de forma pecaminosa. Ajuda a gente a se calar. Ajuda a gente a ouvir o nosso próximo. Em nome de Jesus. Ajuda a gente a não querer controlar relacionamentos, narrativas, situações. E ajuda a gente, Pai, a enxergar onde a gente pode suprir ausências, preencher vazios, que foi o que Jesus fez com a gente. Até que o Senhor venha, Jesus. A gente quer declarar que a gente quer ter uma vida diferente. Até que o Senhor venha, a gente quer declarar que a gente não quer ter uma vida medíocre, que se contenta com a salvação. Eu estou salvo e pronto. Já conquistei o que eu tinha para conquistar pelo poder do Espírito Santo. Não, Jesus. A gente é grato por isso, porque o Senhor nos livrou do poder da morte, do império da morte, das trevas. O Senhor nos tirou de lá. Obrigado por isso, Senhor. Mas não permita que as trevas continuem dentro da gente. Não permita, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma o nosso interior, para que a gente viva uma vida abundante e cheia da graça de Jesus nessa terra. Em nome de Jesus, até que o Senhor venha, a gente quer ter uma vida abundante contigo aqui, e a gente quer ajudar que outras pessoas também tenham essa vida abundante que o Senhor promete. Te peço que o Senhor abençoe os casamentos das pessoas que estão aqui. Te peço que o Senhor abençoe os relacionamentos das pessoas que estão aqui. Te peço que o Senhor mostre dentro do coração de cada uma onde está o problema e o que precisa ser tratado, para que o Senhor faça novas todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.